Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Menino Jesus, abençoai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, salve Maria, amor e misericórdia, sejam todos bem-vindos ao canal da Comunidade Mãe de Misericórdia. Meu nome é Gleison, sou membro fundador dessa comunidade e nós estamos gravando essa série de vídeos sobre o final dos tempos, sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os acontecimentos finais. Então, se você tem interesse por esse assunto, eu quero convidar você a se inscrever primeiramente aqui no canal. Aí abaixo você vai encontrar a palavra inscreva-se, é só clicar. Ao lado tem o sininho, você marca para receber as notificações dos próximos vídeos. Toda vez que tiver um vídeo novo, você estará recebendo uma notificação. Deixe aí embaixo os seus comentários, compartilhe se você gostar desse conteúdo. Se gostar também, não esqueça de clicar aí no like, né? Isso ajuda o nosso canal a crescer, ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas por causa do algoritmo. Ele entende que é um conteúdo de relevância e começa a entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas poder visualizar. Então, se você tem interesse, mas está chegando agora, esse já é o terceiro vídeo dessa sequência. Então, eu quero convidar você a assistir toda a sequência desde o primeiro, para que você possa pegar o assunto desde o início, tendo em vista que esse assunto é um assunto bem complexo, né? Sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o período chamado fim dos tempos. Então, se você quer entender mais sobre isso, né? Eu vou tentar deixar num card aqui em cima ou aí embaixo na descrição o link da playlist para você acompanhar desde o primeiro vídeo. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a grande apostasia, sobre o anticristo e sobre a impostura religiosa. E para nós embasarmos esse tema de hoje, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Essa é a segunda vez que eu estou fazendo a gravação desse vídeo. A primeira vez eu gravei 25 minutos e quando eu fui olhar o áudio não estava gravando, né? Então, acredito porque os frutos serão grandes deste vídeo. Então, vamos lá, sem mais delongas, colocando toda essa gravação nas mãos da Santíssima Virgem Maria. Para quem está acompanhando com a Bíblia da edição Ave Maria, o título é o seguinte: Vinda do Senhor Jesus. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta, tidas como procedente de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane. Então, São Paulo está advertindo para o povo não se preocupar. Naquele tempo, né, haviam pessoas que escreviam cartas como se fosse São Paulo, e essas cartas estavam circulando, o pessoal falando que estava iminente o dia do Senhor, tal. Aí São Paulo fala: não preocupa não com essas coisas não, né? Nem por palavras ou cartas tidas como procedente de nós. Ninguém de modo algum vos engane. Mas aí ele continua assim no versículo 3. Por quê? Primeiro deve vir a apostasia. Então, São Paulo, ele fala, olha, tem um pessoal falando que já está iminente o dia do Senhor, mas não é bem assim. Né? Ignore essas coisas, porque eu vou dar para vocês um sinal para vocês interpretarem quando estiver iminente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, se você for pegar os vídeos anteriores, a gente explicou sobre isso. Porque tem muita gente que vem com aquela historinha, né? Nem mesmo os anjos do céu sabem o dia e a hora da volta de Jesus e tal.
Então nós não precisamos, nós não podemos ficar tentando adivinhar. Claro, o dia e a hora exata, ninguém nesse mundo vai saber o dia e a hora exato. Mas a palavra de Deus, em vários textos, ela nos deixa vários sinais que mostram que o dia do Senhor está iminente. Então, o dia do Senhor, já expliquei isso nos vídeos anteriores, ele virá como um ladrão para os que estão dormindo, os que estão vivendo segundo o mundo, que não estão escutando a voz de Deus. Para os fiéis cristãos, os sinais serão cada vez mais claros. E os sinais estão cada vez mais claros. E aqui fala do primeiro, porque primeiro deve vir a apostasia. Então, anote aí, um dos sinais, que deve acontecer antes da volta de Jesus é a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a perca da fé, ou dizendo em outras palavras, a renúncia da fé. A renúncia da fé. Então, infelizmente, meus irmãos, nós temos visto crescer a apostasia dentro da nossa igreja. A apostasia dentro da nossa igreja. Principalmente pela parte de muitos sacerdotes. Principalmente pela parte de muitos sacerdotes. E eu coloco isso aqui com muita cautela, reconhecendo todo o valor do sacerdócio, até mesmo aquele sacerdote que é infiel, Nós sabemos que ele ali é um ministro ordenado, então precisamos ter muito tato para falar de um padre, para falar de alguém da hierarquia da igreja, mas é importante lembrar já desde o início que a igreja, ela não nos proíbe de, com sabedoria, colocando bem as palavras, advertir até mesmo os nossos superiores na hierarquia da igreja, e advertir até mesmo os fiéis quando nós virmos algum erro sendo ensinado. Isso está no Código de Direito Canônico, no cânon 212, que vai dizer assim, vou até ressaltar isso aqui antes de entrar melhor nesses critérios, para não dizer que eu sou um rebelde, alguma coisa desse tipo. Os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que desfrutam, têm o direito e mesmo por vezes o dever de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da igreja e de a exporem aos restantes fiéis, salva a integridade da fé e dos costumes. Então, se aquilo que nós estávamos falando está dentro da fé, a integridade da fé e dos costumes, nós temos o direito e, por vezes, o dever de manifestar aos pastores da nossa igreja, que são os sacerdotes, os bispos, a nossa opinião atinente às coisas ao bem da igreja. E continua assim. Vamos voltar aqui. E de exporem ao restante fiéis, salva a integridade da fé e dos costumes, a reverência devida aos pastores, então não pode faltar caridade, na hora de exortar, e tendo em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Então, eu venho fazer isso aqui, com muita reverência aos pastores da nossa igreja, não tenho prazer nenhum em falar destes males que vem assolando principalmente o clero, não somente o clero, os leigos também, mas principalmente o clero. Porque o que nós estamos vendo acontecer com os leigos de hoje não conhecem a fé da igreja, não têm piedade, não têm reverência ao sagrado, participam de qualquer jeito da Santa Missa, com qualquer roupa, muitos não se preparam, não confessam bem, não têm o mínimo conhecimento da fé católica, o mínimo, muitos, estou falando de muitos. E isso tudo é reflexo daquilo que está acontecendo no clero,
daquilo que está acontecendo no clero. E é por isso que muitos leigos estão assim. É claro que nós não podemos somente julgar a culpa no clero, cruzar os nossos braços, né? Porque a igreja nos deixou um catecismo. Nós temos, né, os escritos dos santos padres, né? Nós temos tantos documentos bons. Hoje nós temos aí tanta facilidade através da internet. Nós temos as sagradas escrituras, nós temos hoje através das redes sociais bons padres, bons bispos explicando. Então, assim, é claro que é preciso que haja um esforço muito grande dos leigos para poder aprender alguma coisa, né? E também, né, prudência para buscar nas fontes corretas. Mas se todos os padres fizessem o seu papel, conforme deveriam fazer, o mundo seria outro. Então, por isso que eu vou exortar um pouco mais aqui, né, com toda a caridade, reconhecendo a grandeza do sacerdócio, né, mas esse perigo, né, e esse mal que tem afetado o clero da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a apostasia é a renúncia da fé, é a perca da fé. Lá em 2 Timóteo, ele vai dizer que no final dos tempos, né, os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas, né? Então nós temos visto, infelizmente, a gente consegue se perceber isso através da falta de zelo pela liturgia de muitos padres, falta de zelo com a Sagrada Eucaristia, consagrado, muitos padres negando nos altares a presença real de Jesus na Eucaristia, muitos padres negando a existência do inferno, a existência do demônio, são dogmas de fé. Ou seja, são padres que estão de fato apostatando da fé. Padres que nos confessionários dizem que nada é pecado, que tudo pode, né? O ato sexual antes do casamento fala que não tem problema, se for só com aquela pessoa. Então nós temos visto de fato, infelizmente, muitos padres apostatando na fé, renunciando à fé de 2000 anos, trazendo o paganismo para dentro da igreja. Além de renunciar à fé de 2000 anos, nós temos visto trazendo para dentro das liturgias coisas de seitas, de outras crenças, inventando moda, modificando as palavras. E isso dói no nosso coração. Isso dói no nosso coração. Então nós temos, infelizmente, essa grande apostasia dentro da igreja. Nós temos visto uma grande contribuição ruim da teologia da libertação dentro da igreja, né? Que vem por detrás de um discurso bonito de ajudar o pobre. Não estou longe de mim dizer isso, as obras de caridade. E a igreja sempre fez isso, não precisou da teologia da libertação para a igreja fazer isso. A igreja sempre fez isso, sempre, sempre, sempre. Desde a sua existência, né? Desde a sua existência. Porém, vem a teologia da libertação com esse discurso onde o pobre está no centro, e sem que muitas pessoas percebam, pessoas ingênuas, né, vão tirando o sagrado das coisas, o sagrado da liturgia, né? Muitos vão negando ali os milagres de Jesus, trazendo explicações terrenas, humanas para aquilo ali, negando a existência do inferno, do demônio, como eu disse, negando a existência até mesmo do céu, a existência do pecado, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Gleice, você não pode falar isso. Como eu disse, com caridade, né? Com caridade para o bem da igreja, para o bem dos fiéis, né? Como nos dá o direito, o Código de Direito Canônico, nos dá esse direito, né? E tendo em vista que o que eu estou falando está embasado nas Sagradas Escrituras, que vai vir primeiro a apostasia, né? Embasado também naquilo que Jesus disse, que o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. O que é o trigo? É o povo de Deus, é a igreja. A igreja é o trigo.
Veio o inimigo de noite, ou seja, de forma sorrateira, de forma escondida, e semeou o joio no meio do trigo. O que é isso? O que o inimigo fez? Ele infiltrou no meio dentro da igreja, e semeou ali o joio. O joio parece trigo, mas não é trigo. Está no meio do trigo, mas não é trigo. Então nós vemos que dentro da igreja o inimigo colocou pessoas que parecem cristãos, mas não são. Parece, se veste como cristão, reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, está dentro da igreja ali constantemente, mas não é de fato um cristão, porque não vive a fé de 2000 anos da igreja. Estão tentando impor um evangelho diferente. E a palavra de Deus é clara: mesmo que um anjo baixar do céu vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja ele anátema, seja ele excomungado, né? Então, se vem com doutrinas estranhas, tentando trazer aquilo que não condiz com a nossa fé, nós não podemos seguir essas coisas. Por isso que é importante conhecimento. Conhecer de fato a nossa fé, estudar, né? Então, meus irmãos, o que é o joio no meio do trigo? É uma falsa igreja dentro da igreja verdadeira. É uma falsa igreja. Está vestida de igreja católica, mas não é igreja católica. É de fato aquilo que Jesus fala: o lobo em pele de cordeiro. É o que Jesus fala. Então não sou eu que estou inventando isso, não sou eu que estou querendo, denegrir a igreja. São esses lobos em pele de cordeiro que querem denegrir a igreja, que querem destruir a igreja de dentro para fora. E nós sabemos muito bem da maçonaria eclesiástica, a maçonaria que é uma grande inimiga da igreja. Não adianta me bombardear aqui nos comentários: não, mas eu sou maçom, isso e aquilo, não tem nada disso. Você não conhece a história, você não conhece de fato as coisas profundamente, né? A guerra espiritual que existe entre a maçonaria e a igreja. E se você pegar aí de fato, inclusive tem um documentário de uma sequência de vídeos muito bom do Centro Dom Bosco, que se chama Maçonaria Inimiga da Igreja. Acho que uns cinco vídeos. Vale muito a pena você ver esses vídeos, vale muito a pena mesmo, né? Então, nós sabemos que existe uma impostura religiosa, infelizmente, dentro da igreja, através de muitos padres e até mesmo os bispos, e muitos leigos que estão colaborando com tudo isso. Alguns sendo enganados, alguns também porque estão a serviço do anticristo. Porque, olha, primeiro vem a apostasia, diz 2 Tessalonicenses, e aí continua assim: e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que é o homem da iniquidade? Deixa eu voltar aqui, olha. No catecismo não. Se você pesquisar no dicionário, você vai ver lá: iniquidade, ação ou coisa contrária à moral e à religião. É aquilo que é contrário à fé, à nossa religião, aquilo que é contrário à moral. Então, primeiro vem a apostasia para depois se manifestar, como diz a palavra, o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? O anticristo. Ele é o homem da iniquidade, né? A palavra de Deus, São João, ele vai dizer que já existe muitos anticristos no mundo. E de fato, hoje tem vários anticristos andando por aí, e desde o tempo de São João já haviam anticristos, né? Alguns em grau mais elevado de sua oposição à fé, como nós vemos em Nero, Diocleciano, como nós vemos em Hitler, como nós vemos hoje em alguns países, de alguns ditadores, né? E até mesmo governadores aqui do Brasil. Nós vemos ali os traços do anticristo, de forma ditatorial, se levantando contra a fé, contra o sagrado. Nós vemos os projetos, né, que são levantados contra a família, contra a igreja, né? Então,
estas pessoas, esses muitos anticristos, são prefigurações daquele que será o anticristo. O anticristo. Quando nós tocamos nesses assuntos do final dos tempos, né? Muitos padres não gostam, mas isso é algo que a igreja sempre tratou lá nos Santos Padres, mas que caiu no esquecimento. Eu ganhei este livro, deixa eu ver se está pegando aqui, deixa eu voltar na câmera aqui, este livro aqui, ó, O Fim dos Tempos e 7 Autores Modernos, do padre Alfredo Sainz, não sei se pronuncia dessa forma, né? Eu estou lendo, né? Eu ganhei esses dias, eu ganhei agora de Natal, e tem uma carta de apresentação desse livro, que nada mais do cardeal Joseph Ratzinger. Então, na carta de apresentação do cardeal, que se tornou depois, né, o Papa Bento XVI, nosso Papa emérito hoje, ele vai dizer assim, ó: com esta obra quis o Senhor oferecer uma aproximação inteligente e eclesial à questão do fim do mundo, frequentemente objetos de meras fantasias e também de programado esquecimento. Então, Bento XVI ele está falando que existe, infelizmente, na nossa igreja, um programado esquecimento deste tema que é o fim dos tempos. E aí muitos padres vêm, ninguém sabe o dia e a hora, nem mesmo os anjos do céu, então nós não podemos ficar querendo, né, falar do fim do mundo, nós não podemos ficar querendo prever, não, o dia e a hora ninguém o sabe, mas os sinais que indicam que está perto, o próprio Jesus, a própria palavra de Deus nos dá esses sinais, e os santos padres estudaram esses sinais. Mas o demônio provocou na igreja esse programado esquecimento. E se falar disso hoje incomoda muitos. Mas é um assunto que deve ser tratado principalmente dentro da igreja católica. E infelizmente, enquanto nós abafamos esse assunto do final dos tempos, outras religiões, outras seitas têm abordado esse assunto, sendo que cabe à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, falar sobre isso. Então, por isso que eu venho fazendo essa sequência de vídeos. Estava até me relutando um pouco em fazer isso, porque a gente tem que tocar em assuntos delicados, principalmente quando se fala em relação à igreja, mas devido aos tempos que nós estamos vivendo, os sinais que vêm avançando cada vez mais, é preciso tratar desse assunto. Então, olha, já tivemos várias prefigurações do anticristo, como eu disse. Porque o demônio, ele quer imitar nosso Senhor Jesus Cristo. O anticristo, ele virá como um Messias, porque ele quer imitar Jesus. Será um falso Messias. E haverá um falso profeta que vai preparar o caminho dele. Haverá um falso profeta. O Apocalipse fala de 2 bestas, né? Que o padre Castellani, um dos autores que é citado ali também neste livro, ele fala dessas 2 bestas. Eu não vou entrar muito detalhadamente nesse assunto agora, mas num próximo vídeo, né? Uma é de fato o anticristo e outra é o falso profeta, a falsa igreja, a igreja prostituída, que nós poderíamos, né, com toda certeza dizer que é este joio no meio do trigo. É preciso conhecer a fé da igreja para não ser enganado. Para não ser enganado. E para embasar, não somente nas Sagradas Escrituras, no Código de Direito Canônico, né, nas palavras, né, então, na época, cardeal Joseph Ratzinger, eu quero ler para vocês aquilo que a igreja nos diz, através do Catecismo da Igreja Católica, esse livro que todo bom católico, fiel católico, deve ter. No parágrafo 675, que vai dizer assim: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, olha, tem padre, quando a gente toca nesses assuntos, que, né, além de não gostar da gente falar de final dos tempos, nos taxa de pessoas que pregam desgraças.
Não, a gente não deve ficar seguindo, essas pessoas só falam em desgraça, só falam em acontecimentos ruins. Meus irmãos, então vamos rasgar a Bíblia, porque a Bíblia, quando ela vai tratar dos acontecimentos finais, ela fala das coisas, das pragas, das perseguições, da impostura religiosa, do anticristo, do sofrimento dos cristãos, mas fala também que haverá o triunfo da igreja, que Jesus destruirá o anticristo com o sopro de sua boca, vai o esmagar, né? A igreja fala do período difícil, mas ela fala também que a vitória já é certa. Mas aí querem nos abafar através desse discurso, né, dessas pessoas que ao invés de pregar a paz, que ficam pregando desgraça, causando tumulto. Jesus disse: não julgueis que eu vim trazer a paz, mas a espada. Eu estou gravando esse vídeo, né, no domingo, com certeza não vou conseguir soltar ele no domingo, mas nós vimos ali na liturgia a profecia de Simeão: esse menino será sinal de queda e de soerguimento para muitos. Sinal de contradição, de divisão, espada. A paz que Jesus veio trazer, já expliquei isso no outro vídeo, é a nossa reconciliação com Deus, a paz entre nós e Deus. Éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, Cristo veio, pagou o preço dos nossos crimes e trouxe a nossa paz para com Deus. Mas aqui nesse mundo, infelizmente, o nome de Jesus veio trazer espada, divisão. Veio incomodar, o nome de Cristo veio incomodar. Né? Então, nós temos que pregar a paz. Sim, vamos, claro, pregar a paz. Estou falando que é para a gente pregar briga, não. Mas não uma falsa paz, que é um pacifismo, que não se pode falar dessas coisas. Não, a palavra de Deus trata desses assuntos. Os santos padres trataram desses assuntos. E aí diz, né? A prova final que abalará a fé de muitos crentes. Então, é preciso ter a nossa fé alicerçada sobre a rocha, porque não será fácil a aprovação final da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo e ela é convidada a viver tudo aquilo que Jesus viveu, e ela precisa passar pelo Calvário, morrer fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo para poder ressuscitar com Ele. E continua: a perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra. Então, olha, haverá uma grande perseguição da igreja e da igreja verdadeira. Perseguição do mundo e perseguição do joio, que é a falsa igreja dentro da igreja católica. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade. O que a palavra de Deus falou? Primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então, olha, essa perseguição da igreja desvendará o mistério da iniquidade. E o que será o mistério da iniquidade? Está no catecismo, não sou eu que estou falando. Sob a forma de uma impostura religiosa. E essa impostura religiosa é aquilo que a gente vinha falando aqui agora há pouco. Começa lá dos padres e reflete nos leigos. Repito, mais uma vez, para deixar bem claro, graças a Deus não são todos, temos bons padres, padres santos, bispos santos. Mas também sinto a obrigação de dizer que muitos deles estão abafados por esses que, infelizmente, têm se portado mal, têm vivido mal o seu ministério, não têm ensinado a fé da igreja de fato. Então, o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então, olha, a impostura religiosa vem trazer uma solução para os homens, uma solução aparente dos problemas dos homens, mas essa solução ela tem um preço, que é a custa. O que custa?
a apostasia da verdade, abandonar a verdade, né? Então, ou seja, é uma falsificação da fé, uma falsificação da religião, uma falsificação da Igreja Católica, uma falsificação da doutrina de 2000 anos, uma falsificação da palavra de Deus, daquilo que Jesus ensinou. Então, os homens que gostam de ouvir aquilo que massageia o seu ego, aquilo que não incomoda, gostam de ouvir que não tem problemas, não, você pode fazer sim, não tem nada a ver, né? Vão aceitar essa doutrina, porque é uma doutrina que não incomoda, mas à custa da apostasia, da renúncia da verdade. E a palavra de Deus é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, sem a verdade não existe libertação. E é por isso que querem, né, essa impostura religiosa, que começa através da apostasia, lá de cima, e vem descendo aqui, até chegar em nós leigos. E por isso tanta coisa errada. Por isso tanta impostura na missa, tanta impostura diante do Santíssimo Sacramento, tanta impostura no confessionário, tanta impostura no vestir, no falar, no dançar, no se comportar. Infelizmente, a humanidade está em uma decadência muito grande e estamos piores do que Sodoma e Gomorra. E por isso o castigo vem. Eu tenho lido também um livro sobre a vida de Dom Bosco, né? E foram pessoas, a família de Dom Bosco era uma família muito pobre mesmo. Eles passaram grandes dificuldades, até mesmo para ele se tornar sacerdote. Foi por pura providência divina, mas foi muito difícil, foi muito provado para que ele se tornasse sacerdote. E ele perdeu o pai ainda com 2 anos de idade. A mãe criou eles, né? Uma mãe muito virtuosa mesmo. Uma mulher, poderíamos dizer, uma santinha. E ela, né, passando todas aquelas dificuldades, com 3 crianças, 2 filhos, né, dela de sangue, um filho que era do marido de um casamento anterior que ele teve, que esse jovem, né, o Antônio, perseguiu muito Dom Bosco. Ela falava para os filhos, né, que estavam vivendo tantas dificuldades, fomes, né, as dificuldades da época. Ela falava: olha, para os pecadores isto é um castigo. Para nós, fiéis, pessoas de Deus, isto é uma provação. Então, olha, nós estamos aí diante dessa pandemia, de todo o mal espiritual que está por detrás dessa pandemia. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais sobre isso. Nós estamos aí diante de coisas acontecendo na política. Nós estamos aí agora diante, né, de uma possível aprovação do aborto na Argentina. Nós sabemos que existe toda uma força exterior pressionando a Argentina para aprovar o aborto. Nós estamos diante aí de uma aceleração muito grande do plano da nova ordem mundial, do plano do anticristo, todo o caminho sendo preparado para a chegada do anticristo. Então aí essa questão das vacinas acaba virando também uma cortina de fumaça para todas essas coisas que estão acontecendo, igrejas que se fecharam, né? Agora toda essa limitação para ir na igreja, pessoas que já esfriaram, que já apostataram da fé por causa desse esfriamento que teve, pessoas que não vão mais à missa, não se confessam, não recebem os sacramentos. Para os infiéis, tudo isso, essa pandemia, essas desgraças é um castigo. Para nós, é uma provação. Agora é preciso viver bem, é preciso, né, enfrentar de cabeça erguida essa provação com a fé inabalável, porque
nós estamos fundamentados sobre a rocha. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E é por isso que nós não precisamos ter medo quando se trata desses assuntos sobre o anticristo e uma série de outras coisas nesse sentido do final dos tempos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E disse mais Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Se Jesus está na barca da nossa vida, a nossa barca não afunda. A nossa barca, ela não afunda. Bom, para essa formação de hoje, né, eu separei algumas outras coisas, né, a visão que o Papa Leão XIII teve dos demônios sendo soltos na terra. Depois, se eu não me engano, uma década depois, né, Paulo VI falando da influência do demônio, né, aquela fumaça de Satanás dentro da igreja. Mas nós já estamos aí com 36 minutos de vídeo, mais ou menos, né? Então eu vou encerrar para não ficar muito longo. Eu sei que é cansativo, eu sei que o assunto não tem como fazer em videozinhos de 10 minutos, é o que eu queria, mas o assunto é complexo e tem que ser bem colocado, para que não haja más interpretações, né? Então eu estarei voltando nesse tema que nós iniciamos hoje, para falar depois sobre essa visão do Papa Leão XIII e sobre essa percepção de Paulo VI, né, desta fumaça de Satanás, das consequências disso na Igreja Católica, confirmando tudo isso que eu estou falando, que algum mal aconteceu dentro da igreja, que de fato o joio no meio do trigo está aí, foi atestado até mesmo pelo Papa Paulo VI, né? Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Entendam também essa questão do tempo, nós já vamos encerrar. Quero, mais uma vez, pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse grande conteúdo, né? E de fundamental importância nos tempos que nós estamos vivendo. Então deixe seu comentário, se inscreva, deixe seu like, compartilhe aí nas redes sociais, tá bom? E se você ainda não viu os vídeos anteriores, vale a pena, eu estarei deixando no card ou na descrição aqui embaixo. Então eu agradeço a todos, né, que assistiram até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora os cubra debaixo do seu manto sagrado e nos conduza perseverantes no caminho da santidade, até o dia que nosso Senhor Jesus Cristo nos chamar ou voltar na sua glória. Deus abençoe, nós estivemos reunidos, em nome do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.